Olá, meus amores, tudo bem? Como vai vocês? Sejam abençoados neste dia de hoje, em nome de Jesus. Seja mais uma palavra a ser ministrada hoje no nosso canal, em que vai te abençoar, em que vai te edificar, e que você seja abençoado através desta palavra. Amém? Em Daniel, aqui no capítulo 5, nós vemos a história de um rei chamado Belsazar. Belsazar era filho de Nabucodonosor. Aquele Nabucodonosor que um dia, por ser ele soberbo, arrogante, Deus permitiu que ele ficasse de uma forma andando como um animal, e ele foi levado para comer como os animais. Ele vivia como animal. Tudo por causa da sua soberba e tudo por causa da sua arrogância. E depois de tudo isso, se passaram alguns anos e chegou o reinado de Belsazar. Aqui no capítulo 5 de Daniel, conta que um dia Belsazar ele resolve mexer nos utensílios dos deuses, que já tinha se deixado para trás, até no tempo do seu pai, e ele pede para que tragam os utensílios oferecidos aos deuses, que tragam também mulheres, tragam muita bebida, porque naquele dia Belsazar queria fazer uma festa, mas não era uma festa normal, não era uma festa qualquer. Ele queria mesmo era entrar numa, vamos dizer, uma palavra bem popular, e eu até vejo que um pouco vulgar, me desculpem, mas ele queria mesmo entrar na farra. Era esse o intuito e o objetivo de Belsazar. Então, aconteceu que naquele dia, naquela festa, algo diferente aconteceu. No momento em que estavam ali, todos alegres, comemorando, uma mão, como se fosse uma mão de um homem, escreve na parede. E naquele instante, Belsazar fica atônito. Belsazar, ele ficou de um jeito que a palavra de Deus aqui fala no versículo 6. No versículo 6 aqui, diz assim: então se mudou o seu semblante, os seus pensamentos se turbaram. Você pode me entender quando a palavra de Deus fala isso? A palavra de Deus está me dizendo que Belsazar entrou naquele momento um espírito de loucura em Belsazar. Ele ficou com a mente turbada, ele ficou enlouquecido. Naquele momento eu acredito que ele ficou ali se perguntando: será que eu estou ficando louco? E os seus pensamentos se turbaram, as suas juntas dos seus lombos se relaxaram. Vejam que Belsazar, a reação dele não foi só na mente, mas também no corpo. O medo tomou conta de Belsazar naquela hora. O temor e o tremor tomou conta de Belsazar. Os seus joelhos batiam um no outro. A palavra de Deus ela é bem clara, que no momento em que ele viu aquela mão escrevendo na parede, ele ficou atônito, ele ficou com medo tão grande que os seus joelhos batiam. Você sabe o que significa isso? Ele teve medo, ele teve pavor naquele instante do que estava acontecendo. E acontece que chega um momento que a mãe dele
chega para ele e fala: olha, Belsazar, não fique como está, não se turbe o vosso coração dessa maneira, porque no tempo do teu pai, o rei Nabucodonosor, porque naquele momento ali, Belsazar, ele já tinha chamado os adivinhadores, os que sabiam fazer magia no reino, todos aqueles que era conhecido que eles adivinhavam, os adivinhadores, mas ninguém era chegando um e saindo outro, chegando um e saindo outro. Ninguém sabia interpretar aquelas palavras que foram escritas na parede. E nesse momento que a mãe de Belsazar chega para ele e diz: olha, não precisa você ficar desse jeito. E eu acredito que Belsazar disse para a mãe naquele momento: como é que eu não fico? Como é que eu estou aqui no momento de comemoração, no momento de festa? Me acontece uma coisa dessa e eu não sei o que está escrito. Se for algo para chegar até a minha vida, porque ele lembrou da época de Nabucodonosor, o que aconteceu com a soberba e a arrogância dele. O rei Nabucodonosor ficou anos ali se alimentando com animais, andava como se fosse em 4 patas. E ele ficou com medo naquele momento. E a mãe dele disse: olha, no tempo do teu pai, houve um homem no nosso reino que aqui a palavra de Deus fala que nessa época eles chamaram a várias pessoas e Daniel era conhecido como um homem que tinha, no versículo 12 você vai encontrar: porquanto o Espírito excelente, ele não é que ele era perfeito, mas ele tinha um espírito excelente, ele era um homem prudente, entendam? Ele era prudente em conhecimento, inteligência, interpretações de sonhos, o qual Daniel interpretou sonhos de Nabucodonosor por muitas vezes, né? Nós sabemos na palavra, declaração de enigmas, soluções de casos difíceis, se acham neste homem chamado Daniel, o qual o nome dele foi mudado. Então, naquela hora, Belsazar, ele ouviu a sua mãe e se lembrou do tempo passado. Realmente aconteceu isso mesmo, eu me lembro de Daniel, porque o sábio, ele não se geralmente as pessoas sábias, as pessoas prudentes, elas não se mostram muito, elas não se destacam muito, elas não estão muito preocupadas em mostrar sua sabedoria, em mostrar o seu conhecimento. Ela não está preocupada com títulos, ela não está preocupada com placa de igreja, ela não está preocupada com igreja grande, ela não se preocupa com isso. Ela se preocupa tão somente em fazer a obra do Senhor. E era assim que Daniel vivia. E aconteceu que o rei manda chamar a Daniel novamente naquele dia. E quando eles estão ali conversando, e Daniel fala para ele, porque aconteceu que ele tirou os utensílios que já estavam guardados, que não era mais usado, ele ofereceu ali tudo aos deuses, né? Se esqueceu de Deus.
e estava a ponto de acontecer com ele o que aconteceu com seu pai, Nabucodonosor. Tudo novamente. E aqui diz que o rei fala assim: olha, o que souber, o que conseguir interpretar o que essa mão escreveu, eu vou mandar vestir de púrpura. Terás cadeia de ouro no pescoço e serás o terceiro do meu reino. Mas Daniel não estava preocupado com isso, em se destacar. Daniel, ele se preocupava em fazer a vontade de Deus. E Daniel fala para ele: olha, os teus presentes, guarda para os teus. Eu não quero nada disso. Mas eu vou interpretar o seu sonho. E aconteceu que naquela hora ali, ele começou a falar para o rei o que aconteceu com o seu pai. E ele diz, numa hora, ele diz assim: e te levantaste, no versículo 23, e te levantaste contra o Senhor dos céus, contra Deus, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu, os teus grandes, e tuas mulheres e as tuas concubinas beberam vinho, ou seja, fizeram farra, né? Neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, que veem e não ouvem, não sabem de nada, mas Deus, em cuja mão está a tua vida. Olha que ousadia de Daniel. Ele ainda disse assim: mas Deus, que sobre a sua mão está... Ele quis dizer o seguinte: em cuja mão está a tua vida. Ele quis dizer o seguinte: tu até fez tudo isso, rei, como teu pai Nabucodonosor fez. Tu fez tudo isso. Tu ofereceu coisas para deuses estranhos que não sabem, que não ouvem, que não falam. Tu fez tudo isso, mas a tua vida está na mão de Deus. Quem tem poder sobre a tua vida é o Senhor. Não te enganes. Então, ele disse: todos os teus caminhos a ele não glorificaste. Porque a nossa vida, eu sempre digo que a minha vida, a tua vida, nós vivemos para glorificar o nome do Senhor. Como eu sempre digo aqui, esse canal ele não tem muitos seguidores, porque não tem profecia, porque não tem profetada, porque não tem recado. Mas tem a palavra de Deus. E o nome do Senhor é glorificado através do meu canal, porque eu falo da palavra de Deus. Eu não estou buscando vestes de púrpura, eu não estou buscando cordão de ouro no meu pescoço, eu não estou buscando glória. Será que você pode me entender? Não busque glória para a sua vida. Porque você tem que glorificar é o nome do Senhor. Em tudo que você fizer, o nome do Senhor tem que ser glorificado. Então, a partir desse foi enviada aquela mão que traçou toda a escritura. Foi isso que aconteceu, rei. Mas eu vou interpretar para ti, neste momento. A mão dizia: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Daniel começou a fazer a interpretação do que a mão de Deus estava querendo dizer para o rei. E disse: Tekel significa pesado foste na balança. Ou seja, foste um rei injusto.
não foste um Deus justo. E achado em falta. Ele foi achado em falta diante de Deus. Ele não fazia a vontade do Senhor. Ele se esqueceu dos ensinamentos do seu pai, de Daniel. Ele se esqueceu dos ensinamentos de Deus e passou a adorar a deuses estranhos. Aqui diz, Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dados aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestisse Daniel de púrpura e lhe pusesse candeias de ouro no seu pescoço e proclamasse que passaria a ser o terceiro governador do reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, o rei dos caldeus. Infelizmente, né? Este é o fim daqueles que não glorificam o nome do Senhor. Este é o fim daqueles que não dão glória a Deus. Entendam que Deus, ele dá riqueza, ele dá poder, ele dá posição, mas ele tira. Se você está numa posição, num lugar, no seu emprego, na sua cidade, na sua igreja, na sua casa, em qualquer lugar que seja, você foi titulado, você foi consagrado, foi feita uma promoção para você, você está ganhando mais, você ficou num lugar mais elevado, num lugar mais alto, e você não está glorificando o nome do Senhor. Eu quero te dizer que como foi feito na vida de Belsazar, na vida dos que estavam com ele, fazendo sacrifício a outros deuses, se esquecendo de Deus, e naquele dia ele foi morto, porque Daniel foi colocado no lugar dele. Daniel passou a ser governador. Olha que de um dia para a noite, Deus pode mudar a história do ser humano. Deus mudou a história de Daniel naquele momento. Foi preciso alguém fazer algo de errado. Foi preciso alguém morrer para o nome de Deus ser glorificado através da vida de Samuel, de Daniel, me desculpem, na vida de Daniel. E eu quero te dizer que se Deus quiser mandar matar, mandar prender, mandar soltar, mandar trazer a vida, mandar curar, mandar levantar, mandar deitar e não levantar mais, Deus faz pelos seus, para que o seu nome seja glorificado. E Dário o Medo, com cerca de 62 anos, apoderou-se do reino. Aqui no versículo 6 já diz, no momento que Daniel estava lá na cova dos leões, é outra história. O que eu quero te dizer é o seguinte: a palavra do Senhor, ela é bem clara. Quando o homem, o ser humano, ele foge da vontade do Senhor, ele passa a fazer aquilo que não é agradável ao Senhor, o Senhor, ele se desagrada do ser humano que faz isso. E não tem poder, e não tem posição, e não tem dinheiro que tire alguém de uma cova de morte. Eu não estou aqui dizendo que você vai morrer, que você vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Eu só estou contando aqui a história de um rei. Você pode ver, Daniel capítulo 5. Aqui eu não falo nada além da palavra. O meu canal, eu não faço questão de passar a palavra do Senhor. Eu só quero te dizer a tua vida, que como foi feito na vida de Daniel, pode ser feito na tua vida. O Senhor, para abençoar a mim e a você, Ele mata 1000. O Senhor, para abençoar aqueles que buscam verdadeiramente a sua face, fazem a sua vontade verdadeiramente, só serve a um único Senhor, para Deus te exaltar. Ele move céus e terra. Então não se esqueça,
Em tudo que você fizer, glorifique o nome de Deus. Procure glorificar o nome do Senhor na sua vida. Não passe da glorificação, não faça nada além da glorificação. Não faça a glorificação para outros deuses. Glorifique o nome de Deus. Tão somente o nome de Deus. E que a partir de hoje, se você está exaltando alguém, se você está exaltando algo, se você está fora da presença, se você está fazendo algo que Deus não está se agradando, que você possa ter o seu arrependimento enquanto há tempo. Porque naquele dia em que Belsazar ele morreu, ele pôde se arrepender. Você está me entendendo? Deus ele usou a Daniel para que ele pudesse se arrepender do que ele estava fazendo, reconhecer que na vida dele só era Deus que mandava, lembrar do que aconteceu com Nabucodonosor, seu pai, e no mesmo instante, quando Daniel foi coroado, quando Daniel foi ali premiado a ser o terceiro do seu governo, ele morreu e deixou Daniel ali. Porque na verdade Deus queria Daniel ali naquela posição. Mas para colocar Daniel na posição, o rei tinha que morrer. Eu não sei o que você está buscando de Deus. Eu não sei o que você busca do Senhor. Só quero te dizer o seguinte, que no momento em que você for íntegro, sábio, prudente, como Daniel vivia em prudência, buscando as escrituras, porque Daniel não buscava em deuses, Daniel não buscava em outras pessoas, Daniel buscava nas escrituras. E Daniel tinha sabedoria vindo da parte do Senhor. Busca a sabedoria vinda da parte de Deus para a tua vida. E a partir disso, tudo pode mudar. O teu quadro pode mudar. O teu semblante, a tua circunstância, o teu cenário, ele pode mudar. Então, procure fazer a vontade do Senhor. Se você está afastado do Evangelho, volte para o Senhor. Se você ainda não conhece Jesus, passe a conhecer esse Deus, que Ele tem o melhor para mim, para a tua vida. E hoje mesmo Ele pode mudar a tua história, como foi na vida de Daniel. Apenas no intervalo de um dia, a história dele foi mudada. Eu creio que na minha vida, Deus pode mudar a minha vida em menos de um dia. Eu creio que Deus pode mudar a tua vida com menos de um dia também. Então, confia tão somente na palavra do Senhor. Coloque ela no teu coração, pratique, busque somente a Deus. Não saia desse vídeo sem curtir. Dê sua curtida, faça o seu comentário, deixe o seu pedido de oração, compartilhe ele com alguém que precisa de ouvir a palavra de Deus e não só palavras de profecias, alguém que precisa ouvir falar de Deus, de glorificar o nome do Senhor e não se glorificar. Que Ele te abençoe e te dê sabedoria